É verdade. Porque, infelizmente, Gisela, tem muitos relacionamentos na casa do Senhor que não era nem para ter acontecido. Aconteceu porque a pessoa precipitou, a pessoa não observou a voz de Deus, a pessoa não observou o natural. Eu tenho um caso que levou 22 anos, mas a moça, ela sofreu violência física desde o namoro. Do namoro. No noivado, ela sofreu também violência física e mesmo assim casou. Aí, quando eu fui lá acompanhar a situação, ela falou assim: eu casei porque Deus usou um profeta e falou que era dele. O casamento era dele. E não era dele, coisa nenhuma. Depois de 22 anos, separou. E o pior são os dois filhos, que a gente eu estou acompanhando até hoje. Os dois filhos. Um já está praticamente adulto já e o outro está menorzinho. Mas que situação difícil, né? E divórcio, para mim, é a última fronteira, né? Mas eu acredito que seja assim, Zé. Seja assim. Uma questão de necessidade, às vezes, até para acabar com o problema. Porque tem caso, Gisela, se continuar junto, pode até matar um ao outro. A gente não pode pegar a Bíblia e defender que Deus é contra o divórcio e permitir uma situação dessa. Né? A pessoa sofrendo ali no relacionamento e, em nome de Deus, ficar no relacionamento. Né? Eu acredito que quando não há respeito entre as partes, é melhor separar. E a Bíblia ela aponta, em especial, 2 motivos para o divórcio, né? À luz da Bíblia, que é o primeiro. Na verdade, não deveria, porque a Bíblia diz que o divórcio nunca foi vontade de Deus. O primeiro é a infidelidade conjugal. E o segundo é quando há procedimento ou comportamento ímpio. Que é o comportamento ímpio? A agressão física é comportamento ímpio. Né? Eu entendo, Gisela, que nada justifica uma agressão física. Situação nenhuma. Pode colocar o motivo que quiser. Mas, no meu entendimento, nada justifica uma agressão física. Então, quando há realmente agressão física, eu, como pastor, entendo que o divórcio é a solução. E aí, acontecendo o divórcio, essa mulher pode casar de novo? Não estava no nosso script. Não, mas é... Mas vamos lá. Porque, né, assim, é para esclarecer mesmo, porque muitas acham, não, agora então eu vou ter que ficar sozinha. Eu vou deixar bem claro, Gisela, que divórcio não foi vontade de Deus, né? E a gente não patrocina isso, a gente é contra isso. A igreja tem que ser... Não é só a igreja, a Bíblia é contra o divórcio. Mas quando há essa questão do comportamento ímpio, Paulo ele fala assim, segundo o Senhor. Eu falo segundo o Senhor. Se houver traição, se houver a infidelidade conjugal, o cônjuge está livre para poder casar de novo. Lembrando que nem o caso da traição foi da vontade de Deus o divórcio. É da vontade de Deus o divórcio. É uma válvula de escape. E aí Paulo, no capítulo 7, 1 Coríntios, ele fala, se o ímpio, quer dizer, se tiver comportamento ímpio, tanto da mulher quanto do homem, que nesse caso não é só da mulher, do homem, às vezes é da mulher também, comportamento ímpio, aí é melhor separar. Aí ele fala assim, digo eu, não o Senhor. E Paulo era advogado, né? Ele era um doutor da lei, ele conhecia o que estava falando. Então eu acredito, Gisela, que a pessoa que se separa por uma agressão física, ou qualquer tipo de agressão aqui, a lei é tipificado na lei, é comportamento ímpio. O tipificado na lei é a questão do físico, do psicológico, do sexual, do patrimonial e do moral. Quer dizer, quase que a gente não fala nisso na igreja, né? Mas é lei, é crime. Então, eu acredito que qualquer desses casos aqui previsto em lei é o que está previsto na Bíblia. Você imagina um marido coagir a mulher na questão social. De alguma maneira, limitar a mulher na questão social. Você imagina o marido impor uma violência psicológica na mulher, que deixa marcas terríveis, que às vezes acompanha até a geração que vem por trás dessa família. Aí a pessoa resolve separar. A gente não pode condenar, porque a Bíblia não condena. E a pessoa está livre de poder casar de novo. O problema é que muita gente está achando que incompatibilidade, simplesmente, puramente a incompatibilidade, já é motivo para separar.
Mas só que a Bíblia diz que nesse caso comete adultério se casar. Agora, quando há a inobservância desses princípios que a lei estabelece e que está estabelecido na Bíblia, não há nenhuma dificuldade de casar de novo. E seguir a vida, refazer a vida com outra pessoa. E essa questão que muitas também se apegam nessa questão da revelação, da profecia. Existe isso para casamento? Falar, Deus, né, fala que fulano vai vir, vai ser assim, assim, com a roupa tal. O grande problema hoje, Gisele, é as pessoas terceirizar a obra do Espírito Santo, né? A pessoa achar que o Espírito Santo vai fazer na vida dos outros para ele. Vai falar com os outros para ele. Quer dizer, o véu do santuário está rasgado de alto a baixo. As pessoas são preguiçosas. As pessoas não oram, não leem a Bíblia na maioria delas, não frequentam EBD, estudo bíblico. Eles não querem pagar esse preço. E aí prefere ouvir, Deus falou, Deus usou alguém. Mas como tem gente andando com os pés dos outros? Eu falo na igreja, enxergando, ouvindo com os ouvidos dos outros e olhando com os olhos dos outros. Porque olhar com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, a Bíblia usa lá em Eclesiastes, diz que cava seu próprio poço e beba da sua água. Quer dizer, você dobrar o joelho e saber o que Deus vai falar com você. E a Bíblia Sagrada é muito clara, ela diz que Deus não nega direção a ninguém, né? Mas as pessoas não querem pagar o preço, não querem ter essa intimidade com Deus. Aí usa o subterfúgio de que fulano de tal foi usado e falou comigo. E se Deus não falou? Se foi a pessoa que se empolgou, né? Porque a gente não deve julgar o profeta, mas a profecia. Agora, quem é que pode aferir a profecia se não conhece a Bíblia? Se não tem intimidade com Deus? Então, hoje eu ensino na igreja sempre, sabe, Gisela, que hoje nós deveríamos aprender isso. Não buscar revelação e profecia a ninguém, com ninguém. E saber que eu posso ler a Bíblia, eu posso dobrar meu joelho e Deus vai falar comigo. Deus vai dar direção. Às vezes ele demora. E às vezes até no tratamento dele. E as pessoas não querem esperar. Preferem ir para um culto de oração, como a gente tem hoje na terça-feira na nossa igreja, né? E chegar lá e falar, Senhor, fala comigo hoje. É fácil. Aí vai lá, canta os 2 louvores, se emociona, chora. E às vezes alguém empolgado também fala o que Deus não falou. E principalmente nessa área, Gisele, de relacionamento que é tão séria. Eu acho isso um crime espiritual, sabe? Uma pessoa falar alguma coisa em nome de Deus, quando Deus não mandou falar. Mas, infelizmente, no meio da igreja existe. E pessoas mal acostumadas estão sendo guiadas por essas palavras. E aí depois, como dizia um velho pastor que hoje está na eternidade, vai chorar na cama, que lugar quente. E foi até o que o senhor falou, né? A pessoa está vivendo aquilo ali, já tem alguns sinais, algumas coisas já estão comprovando. Dá até para, vamos colocar assim, cruzar as informações, né? Daquilo que foi falado com aquilo que ela está vivendo. Verdade. Tem casos que eu falo na igreja que não precisa nem de revelação, nem de Espírito Santo. É só a pessoa ter um pouquinho de senso, né? De cuidado para poder escapar. Então, pontapé naquilo ali e acabar com aquilo ali mesmo, porque um abismo chama outro abismo, né? E eu não gosto muito dessa expressão, mas está na Bíblia. Uma desgraça se soma a outra desgraça. É muito duro, mas é verdade.